Bem-vindos ao podcast O Caminho. Aqui a gente vai falar de saúde, avanços da medicina e como viver mais e melhor, tá? Hoje é o nosso primeiro episódio, então vou fazer uma introdução aqui de como surgiu essa ideia do projeto, por que esse enfoque em prevenção e o porquê do podcast. Basicamente, hoje a gente vê que a medicina não está muito baseada nessa questão de prevenção, e sim muito baseada no combate às doenças. Visto isso, comecei a pensar assim e consumir alguns produtos, podcasts, principalmente americanos, e nesse sentido surgiu uma figura que é a do Peter Attia, um cara que eu achei bastante interessante o conteúdo dele e achava que, poxa, isso vale replicar para a nossa população. Ele fez uma coisa muito interessante, que foi de falar as fases que a gente viveu da medicina, né? Em primeiro lugar, aquela coisa mais antiga, quase baseada num curanderismo, muito mística, que foi uma medicina da antiguidade. A medicina que eu fui formado, que é a medicina já baseada em evidências, que foi extremamente importante e foi aqui que a medicina mudou como ciência mesmo, né? Mas ainda assim muito centrada no combate à doença. Sempre o alvo não era em si o paciente, mas em si a doença. Então, por conta disso, a nova medicina e o jeito que a gente vê que vai ser o rumo, quando ela vai começar ainda a gente não sabe. Então, a suposta medicina 3.0 ou medicina de precisão, enfim, vários nomes vão surgir aí, mas essa medicina ela vai trazer para a gente um enfoque em saúde, em prevenção, em bem-estar. Vai ser uma medicina que ela não vá ser baseada em evidência, mas ela vai ser informada pela evidência. Estudos, por exemplo, da parte de nutrição vai ser muito difícil a gente conseguir fazer uma coisa controlada, com grupos, por um longo período em humanos. São estudos pouco práticos de serem feitos. Então, toda a experiência que foi acumulada nos estudos de estruturas de seres mais simples, como, por exemplo, as leveduras, as minhocas, e já para mamíferos, como, por exemplo, os ratos e os primatas, né, mais próximos da gente, e os macacos, isso tudo vai ser feito uma transição e uma inferência para uma aplicação no ser humano. E outra coisa bastante importante é, já que a gente vai falar de longevidade, é entender com quem chegou lá. Então, nada mais justo que a gente estudar os centenários, pessoas que passaram dos 100 anos, não só em termos de quantidade de anos vividos, mas em si com qualidade. Então, nesse mundo das doenças crônicas passando a ser a maior causa de mortalidade, né? Doenças do coração, as demências, o câncer, e não mais aquela questão que a gente tinha quando foi aquela transição da primeira fase da medicina para a segunda, que eram as infecções que vitimavam mais a nossa população. Nesse sentido de longevidade é que surgiu o podcast O Caminho. Então aqui a gente vai falar bastante de vários pilares de longevidade: exercício físico, nutrição, sono, controle e manejo do estresse, entre outras coisas. Então,